A segunda marca de uma nova conduta é a comunhão. Não sei se vocês conseguem ver aqui, eu projetei duas figuras. Essa primeira figura aqui, ela representa José fugindo da esposa de Potifar. E a segunda figura deste lado aqui representa Daniel e os seus amigos, né? Sadraque, Mesaque, Abidnego, os novos nomes que eles receberam lá na Babilônia, eles rejeitando o manjar do rei, aquelas especiarias do rei, aquelas comidas que o rei deu ordem para que dessem para eles, e eles seriam preparados para depois servir diretamente ao rei. Vamos ao texto. Quando a gente fala a respeito de comunhão, eu quero dizer para você que é um sentido um tanto diferente daquilo que nós pensamos em primeiro momento. Porque quando falamos em comunhão, eu acredito que na maioria dos casos, a nossa mente nos leva logo a pensar em ajuntamento, em a gente comendo junto, fazendo um churrasco, né, rindo, coisas desse tipo. Eu acredito que no primeiro momento é isso que passa na sua mente, é isso que passa na mente de muitas pessoas. Pode ser. Mas a comunhão em que o verso 7 de 1 João está falando não é simplesmente esta comunhão. Isso também faz parte. Mas ele vai dizer o seguinte: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que seria andar na luz? Essa segunda característica comprova uma nova conduta e a comunhão. Exatamente o que José fez. Porque lá no texto, se não me falha a memória, no capítulo 38 ou 39 de Gênesis, quando eu cheguei até a colocar aqui, é 39, do verso 6 ao verso 9, a mulher de Potifar, ela viu que José era um jovem bonito, e Potifar tinha colocado tudo nas mãos de José, todos os seus negócios, toda a sua casa. José comandava tudo, 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 tudo. E tudo que era posto na mão dele prosperava de uma maneira tremenda, porque Deus era com José. Só que a mulher de Potifar tenta seduzi-lo para que ele se deitasse com ela. Mas José, ele resiste e ele diz para ela que o seu senhor deixou tudo sobre a mão dele. Mas ela não, porque era a mulher dele. Mas só que esta mulher, ela tenta em um dado momento agarrar José, e José foge. Inclusive deixa as suas vestes nas mãos dela, né? Depois acredito que a maioria de vocês conheçam bem a história, não quero me ater muito a respeito disso, mas ao fato de que José, ele recusou a deitar-se com a mulher de Potifar. Isso demonstra a comunhão que ele tinha com Deus. Da mesma maneira, Daniel e seus colegas ali, né, Azarias, Misael, eles estavam sendo oferecido para eles os manjares, as iguarias do rei, né? Me parece que eram alimentos que eram até oferecidos, né, aos seus deuses, aos seus ídolos, mas eles se recusaram também a participar daquilo. Eles pediram para que se alimentassem de legumes, ou seja, recusaram o manjar do rei, recusaram participar daquele ato de idolatria. E isso também comprova que eles tinham comunhão com Deus, porque eles queriam viver de acordo da maneira como eles foram ensinados, da maneira como eles foram orientados na palavra de Deus. E, como disse, a comunhão aqui é colocada como uma consequência direta da verdade, ou seja, de caminharmos na luz. Lembra lá de Salmo 119, 105, quando diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada que clareia, ela é lâmpada que ilumina
os nossos pés para que possamos caminhar na verdade. E caminhando na verdade, comprova que temos comunhão com Deus. É isso que o verso 7 nos apresenta. Dessa forma, João ele deixa explícito a importância da comunhão como marca de uma nova conduta, recebida mediante a purificação dos pecados. Ou seja, no momento em que nos arrependemos dos nossos pecados, nós passamos a ter uma comunhão com Deus. Devemos refletir sobre esta verdade. À medida que se torna impossível, querido, ter comunhão com Deus, andando nas trevas, andando na mentira, praticando a imoralidade. A nossa comunhão com o corpo de Cristo, ela é prejudicada à medida que é impossível termos comunhão com Deus praticando a mentira, vivendo de maneira imoral. No capítulo 5 de 1 Coríntios, no versículo 11, Paulo ele vai dizer o seguinte: entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se ser irmão, for imoral, ou ganancioso, idólatra, ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para comer. E seguindo aqui, John Stott ele vai dizer que temos razão em suspeitar dos que alegam intimidade mística com Deus, entretanto andam nas trevas. Existe uma frase de John Stott que ele vai dizer que religião sem moralidade é ilusão. E bem verdade. Religião sem moralidade, ela é ilusão, querido. Vamos correr aqui para o terceiro ponto, que é onde vai dizer sobre a confissão dos pecados. Agora, João novamente, ele nos coloca diante de uma realidade que os falsos mestres, eles tentavam esconder. Eles alegavam que não andavam nas trevas e chegavam ao extremo de negar que em suas vidas existisse pecado. Era o que era difundido pelos gnósticos na época de João. Leiamos o versículo 8 e o verso 10. Mais na frente, a gente volta no verso 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É forte, né? Mas é uma realidade para nós refletirmos. A relação nós-vós dos apóstolos, revestidos de autoridade com os seus leitores, vista no verso 1 até o verso 5 deste primeiro capítulo, ela desvaneceu agora. Agora João ele se identifica humildemente com todos os outros. Ou seja, quando João ele vai dizer, se dissermos, ele não vai dizer, se eles disserem, se os gnósticos disserem, se os falsos mestres da época disserem, ele fala, se dissermos. Ou seja, ele emprega aqui a primeira pessoa do plural simplesmente porque está anunciando princípios gerais aplicáveis, igualmente para todos os homens. Se qualquer pessoa disser, é isso que ele quer dizer. Se qualquer pessoa disser que não tem pecado, ele engana a si mesmo. E ele se enquadra nessas pessoas. Ele está se colocando exatamente no mesmo patamar de todas elas. Então ele quer dizer o seguinte, se eu, os demais apóstolos, os falsos mestres que nós estamos combatendo agora, ou qualquer outra pessoa, disser que não tem pecado nenhum, nós estamos nos enganando. Sobre alguns dos primitivos gnósticos que pesava, a culpa desse ruidoso antinomismo
que sob a dispensação, que diz que sobre a dispensação do Evangelho da Graça, a lei moral é de nenhum uso ou obrigação. É o que eles pensavam, era o que eles diziam. A lei moral, na dispensação da graça, nos desobriga de qualquer regra moral. Eles pensavam no corpo como um simples envolutório, como uma capa que cobria o nosso espírito. Diziam eles que o espírito ele era inviolável, de que o espírito era impossibilitado de pecar. Era exatamente isso que eles ensinavam na época. Por isso, eles diziam que o que eles fizessem no corpo não poderia atingir o espírito. E tem mais. Segundo Irineu, eles ensinavam também que se o homem ele tivesse se tornado verdadeiramente espiritual, ele teria progredido além da possibilidade de qualquer mancha. Se ele tivesse alcançado uma certa espiritualidade, ele teria progredido além da possibilidade de cometer qualquer pecado, de qualquer mancha. Eles pregavam que a comunhão com Deus não dependia da moralidade física, mas João ele refuta essa heresia. No versículo 7 do capítulo seguinte, João ele vai dizer o seguinte, deixe-me só aqui colocar. Ele vai dizer o seguinte, do capítulo 3, verso 7. Ele vai dizer, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, o Espírito Santo, que está na sua vida, meu querido. Ele é como um árbitro. Ele vai te incomodar, ele vai te alertar. Aí você vai fazer se você realmente o quiser. Você vai continuar naquilo se você realmente desejar. Mas o Espírito de Deus, ele age como um árbitro na sua vida, na minha vida. E não podemos continuar no pecado porque somos nascidos de Deus. Querido, em Levítico, no capítulo 19, no versículo 2, e também em 1 Pedro, verso 1, capítulo 1, verso 15 e 16, ele vai dizer, sejam santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Olha que Pedro vai dizer, verso 14, 15 e 16, sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Tá vendo? Como a palavra de Deus ela vai completamente ao contrário do que aqueles homens ensinavam na época. Sendo assim, é evidente que buscamos uma vida de santidade diante de Deus. Entretanto, a nossa natureza decaída, ela nos leva a cometer pecados de forma involuntária. O próprio Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 7, no versículo 18, 19 e 20, onde ele vai dizer, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, a condição decaída do homem. A condição decaída do homem é que impede, é que luta para que ele não faça
aquilo que ele quer, para que ele não faça, na realidade, a vontade de Deus, para que ele não viva de acordo com a vontade de Deus. Confessar os pecados, meu irmão, meu querido, minha amiga, é algo primordialmente na vida do cristão, na vida daquele que professa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Essa ação é a porta de entrada para poder percebermos para recebermos o perdão de Deus e entrarmos na nova vida que há em Cristo Jesus. O verso 9, ele vai dizer, no verso 9 do capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Este texto, na realidade, de João, ele vai falar sobre duas formas de pecado, duas categorias, podemos dizer desta forma. Ele vai falar sobre o pecado original e ele vai falar sobre o pecado habitual, ou seja, aquele que nós cometemos até mesmo de forma involuntária. Então, o pecado original, ele é perdoado no momento em que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas esses pecados que nós cometemos cotidianamente, nós precisamos confessá-los diante do Senhor, para que haja perdão, para que haja purificação, para que ele possa apagar a mancha que este pecado causa em nós. Lucas capítulo 18, verso 9 ao 14, ele vai dizer: propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, não sou como um desses homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, mas os que a si mesmo se humilhar será exaltado. Concluindo, quero dizer-lhes que, se confessarmos os nossos pecados, Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Ele diz: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Ele nos ensina um evangelho para que nós não venhamos cometer pecado. Mas se pecarmos, temos um advogado. Pecado, esta é uma frase iluminadora também, querido. Pecado é um débito que ele quita e uma mancha que ele apaga. Assim nós concluímos que porque um cristão age com integridade, porque um cristão procura viver de maneira simples, de maneira honesta, de maneira verdadeira, porque ele está em Cristo e a sua vida precisa expressar isso. A sua vida precisa expressar isso até mesmo quando ele peca, até mesmo quando nós erramos. Esta é a palavra que eu gostaria de refletir com você nesta oportunidade, e gostaria que depois você pegasse esse texto e desse mais uma lida de uma maneira calma, de uma maneira bem reflexiva, para que Deus possa falar ainda mais ao seu coração. Eu tenho certeza que se você acompanhou este vídeo até aqui, leu os textos que nós colocamos, Deus, ele falou com você, assim como falou comigo também. Que Deus vos abençoe. Eu sou Sérgio Ramos, este é o meu canal e a minha proposta é trazer sempre um vídeo esclarecendo, expondo a palavra de Deus, para que nós possamos refletir e cada dia viver crescendo na realidade, na graça e no conhecimento. Porque não basta somente nós compreendermos, somente nós entendermos a palavra.
nós precisamos viver a palavra, nós precisamos praticar a palavra. Muito obrigado, que Deus continue abençoando e até o nosso próximo vídeo. Deus assim os abençoe de maneira poderosa.